Neste vídeo, abordaremos as funções do sistema nervoso e como ele se relaciona com as diversas sensações presentes no dia a dia de cada ser humano. Entenderemos como o nosso corpo se comporta mediante diversas situações cotidianas e como o nosso sistema nervoso tem parte nisso. Vamos lá? Primeiramente, o que é sistema nervoso? O sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, é responsável por integrar e coordenar as funções dos diferentes órgãos e tecidos do organismo humano, como respiração, circulação e digestão. Além disso, permite ao corpo a reação e adaptação contínuas às variações do ambiente externo e interno, como mudanças climáticas, por exemplo. No sistema nervoso, diferenciam-se duas linhagens celulares, os neurônios e as células da glia, ou da neuroglia. Os neurônios são as células responsáveis pela recepção e transmissão de impulsos nervosos através das chamadas sinapses nervosas. Os neurônios são constituídos de dendritos, corpo celular e axônio. A transmissão dos impulsos ocorre apenas no sentido do dendrito ao axônio. Já a neuroglia, ou glia, constitui um conjunto de células responsável pela sustentação do tecido nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso somático, composto por neurônios submetidos ao controle consciente, ou seja, que geram ações motoras voluntárias, e sistema nervoso autônomo ou vegetativo, responsável pelo controle dos impulsos involuntários do organismo humano, como, por exemplo, os batimentos cardíacos e regulação térmica. Entretanto, anatomicamente, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico, sendo o primeiro constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o segundo formado pelos nervos, que podem ser cranianos, localizados na área do crânio, ou espinais, localizados na área da espinha dorsal, e pelos gânglios nervosos. O sistema nervoso central é responsável por decodificar tudo o que sentimos, pensamos, todos os nossos sentimentos, movimentos, comportamentos. Em síntese, tudo o que ocorre no nosso organismo. O sistema nervoso central é tão importante que qualquer alteração em seu funcionamento pode levar à loucura, alucinações e distúrbios mentais. Uma lesão no sistema nervoso central pode realmente ser irreversível. Uma possibilidade de cura que tem se apresentado para problemas referentes à degeneração dos neurônios tem sido as células-tronco, que são capazes de se transformar em aproximadamente 200 tipos de células, entre elas as neurais. O cérebro, que é responsável por reconhecer todas as sensações e formar as percepções, na verdade faz parte de um sistema mais complexo, de onde também fazem parte a medula espinhal, o bulbo, o cerebelo, o tronco encefálico e os nervos cranianos. A todo esse conjunto dá-se o nome de sistema nervoso central. O cérebro é dividido em dois hemisférios que são altamente interligados e conectados. Ao contrário do que pode-se imaginar, o hemisfério esquerdo recebe informações e controla movimentos e sensações do lado direito do corpo, e o direito recebe informações e controla movimentos e sensações do lado esquerdo do corpo. Além disso, cada um desses hemisférios possui funções diferentes, sendo que as funções verbal, de compreender e de expressar pela linguagem, é geralmente mais bem controlada em pessoas destras pelo hemisfério esquerdo. Por outro lado, que a função visual e espacial e a de realizar transformações tridimensionais, reconhecer formas complexas, conhecer faces, geralmente é mais bem controlada pelo lado direito. Pode-se imaginar que nos canhotos a especialização do hemisfério do cérebro seja invertida. Dessa forma, o hemisfério direito regula as funções verbais e o esquerdo as funções visual-espaciais. Alguns neurologistas consideram, porém, que um grupo de canhotos, as duas funções sejam representadas em ambos os hemisférios cerebrais. Assim, cada qual poderia cumprir tanto a função verbal como a visual-espacial. Para essas pessoas, haveria um tipo de competição entre as funções, e por isso, as capacidades visual-espacial seriam sacrificadas quando as pessoas começam a ler e a escrever. No entanto, como explicar tantos canhotos que são artistas? Por exemplo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Alguns canhotos apresentam o hemisfério esquerdo especializado para a linguagem, como na maior parte dos indivíduos, e o direito especializado nas funções visual e espacial. Mas como as percepções do mundo são determinadas por fatores sociais, culturais e genéticos, todos esses fatores influenciam o funcionamento do encéfalo
de maneira geral. Por isso, as pessoas podem aprender uma determinada função, como a arte, e modificar o modo do seu cérebro funcionar. Sabe-se que o encéfalo de um músico funciona diferente do de um cientista, que funciona diferente do de um atleta. Um artista, um cientista ou um atleta podem ter sido influenciados tanto pelo ambiente, sendo educados e estimulados para desenvolver tais habilidades. Por outro lado, existem músicos que nunca estudaram, mas que desenvolvem habilidades similares às de uma pessoa que estudou a vida inteira para determinada função. Poderíamos chamar isso de dom ou de uma predisposição a executar uma determinada função que pode ou não ser desenvolvida. Isso é possível porque o cérebro pode mudar. Ele pode ser remodelado extensivamente no decurso da vida, sem medicamentos nem cirurgias. Por exemplo, é possível ensinar regiões do cérebro a executar tarefas diferentes se for preciso. Isso não é só verificado em pessoas que sofreram algum tipo de lesão, mas também ocorre em todos nós. Por exemplo, um músico que toca um instrumento de corda possui a região do córtex que controla a mão que dedilha maior que a região destinada à outra mão. Comunicam-se química e eletricamente. Quando o receptor sensorial recebe um estímulo, há uma mudança no seu potencial, chamada de potencial de receptor ou sensorial. Isso faz com que ele libere uma substância que será captada por um receptor de um neurônio, que, integrando todas as informações recebidas, pode gerar um potencial de ação, que será conduzido ao longo do axônio até chegar à sinapse. Dessa maneira, a informação é conduzida do receptor sensorial até o sistema nervoso central. O neurônio é capaz de produzir o potencial de ação, pois contém em sua parte interna uma solução aquosa com íons Na+, K+, Ca2+, Cl-. Está inserido em uma solução aquosa similar. Além desses íons, o interior do neurônio é rico de proteínas carregadas negativamente. Porém, essas moléculas estão isoladas, sendo assim incapazes de se movimentar. No entanto, os íons sódio, potássio, cálcio e cloro apresentam mobilidade. Esses íons atravessam determinados canais iônicos existentes nas membranas dos neurônios. Se esses canais não existissem, eles estariam isolados, pois as membranas são compostas principalmente por lipídios. As membranas, portanto, não deixam entrar ou sair qualquer composto do neurônio. Por isso, somente moléculas lipossolúveis ou apolares e íons conseguem atravessar os canais, ou seja, se movimentar entre os meios extra e intracelular. As moléculas polares ou carregadas, que não possuem canais ou proteínas capazes de transportá-las, ficam isoladas. Portanto, a membrana atua como uma barreira, o que permite ao neurônio manter sua composição interna diferente da composição do meio externo. O colesterol é outro lipídio que está presente em grandes quantidades nas membranas e é responsável por regular sua rigidez, pois fica interposto entre moléculas de fosfolipídios. Essa molécula possui um grupo hidroxila, que é polar e que, portanto, interage com os grupos fosfatos. Também possui uma cadeia esteroide, que fica paralela às cadeias de ácidos graxos dos fosfolipídios. Essa interação faz com que eles fiquem imóveis e empacotados, por isso a membrana torna-se mais rígida. Esta composição das membranas dos neurônios faz com que elas atuem como barreiras para moléculas polares e, portanto, hidrossolúveis. Além disso, também permite a manutenção das diferenças de concentrações entre os íons no meio extracelular e intracelular, pois não permite que eles passem livremente pelos dois lados do neurônio, o que tenderia a igualar as concentrações. No entanto, os íons sódio, potássio, cálcio, cloreto conseguem atravessar a membrana, isso porque possuem mecanismos próprios para esse transporte. Tanto no meio extra quanto no meio intracelular, esses íons encontram-se solvatados por moléculas de água. Se não existisse qualquer diferença de potencial elétrico entre os dois lados, os íons sódio tenderiam a difundir do lado mais concentrado para o menos concentrado. Como o lado intracelular é negativamente carregado em relação ao lado extracelular, os íons sódio também tendem a se difundir do lado extra para o intracelular, devido à sua diferença de potencial elétrico. A direção do movimento efetivo do íon depende de qual é o maior efeito, se da diferença de concentração ou de potencial elétrico. Desta maneira, a membrana interior do neurônio é eletricamente negativa em relação ao exterior em repouso.
O potencial da membrana tenderia a variar se só existissem os canais iônicos, pois como alguns canais de sódio e potássio permanecem abertos, a tendência desses íons é se movimentar até que a concentração dos dois lados da membrana se iguale. Isso acontece porque as concentrações iônicas são mantidas pela ação das bombas iônicas, de potássio ou de sódio. Para que uma molécula seja considerada um neurotransmissor, ela deve ser sintetizada e estocada no neurônio que irá liberar. Além disso, ela só deve ser liberada quando esse neurotransmissor é estimulado, ou seja, quando o neurônio gera um potencial de ação. É importante definir o que é um neurotransmissor, porque existem outras moléculas que atuam na sinapse, como os neuromoduladores. Essas, por sua vez, atuam na transmissão simpática, influenciando a ação dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são moléculas simples, tais como aminoácidos, aminas e peptídeos. Dentre as aminas, podemos citar a acetilcomila, a serotonina, a histamina, a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina. Recentemente foi identificada uma amida, que também age como neurotransmissor, a amandamida. Dentre os aminoácidos, podemos citar a glicina, o glutanato e o GABA, ácido gama-aminobutírico. A acetilcomila é o único neurotransmissor que se comunica diretamente com os músculos voluntários. Por isso, cada movimento que nós fazemos, como comer, andar, conversar, respirar, depende da sua liberação, que também parece contribuir com os processos de atenção, do despertar e da memória. Ela é secretada pelos neurônios de várias áreas do cérebro, assim como da medula espinhal, cujos neurônios são responsáveis pelos comandos dos músculos esqueléticos, cardíacos e motores. Além disso, esse neurotransmissor, mais utilizado pelos neurônios da divisão simpática do sistema nervoso vegetativo, tem como a função de manter o organismo saudável em longo prazo. Quando o cérebro está com quantidade inadequada da acetilcomila, há uma perca de memória, como ocorre no mal de Alzheimer. As outras aminas, como a noradrenalina, a adrenalina e a dopamina, são encontradas em regiões envolvidas na regulação dos movimentos, humor, atenção e das funções viscerais. E este foi o intuito do nosso trabalho de levar um pouco de curiosidades em geral e espero que vocês tenham crescido na área da química com aprendizado. Espero que a gente ganhe os pontos necessários. O ponto máximo desse trabalho. Valeu, Bauer! Um recado de uma pessoa para você. Manda um beijo pro Bauer. Oi, Bauer. Tá, agora vamos gravar esse trabalho que eu quero mostrar. Calma aí.